Me chamo Tomás, um escritor que costuma encontrar as palavras navegando na calmaria do mar. A praia sempre foi o meu lar, longe de casa, um cantinho onde eu encontrava paz. Mas, numa dessas noites em que a lua estava tão brilhante que fazia o mar parecer feito de prata, algo aconteceu que marcou minha vida para sempre. Agora, não consigo esquecer da imagem daquela menina na praia, e o som do mar me traz lembranças de um medo profundo que me acompanha todo dia. Na noite em questão, resolvi caminhar um pouco pela beira da praia. Gostava de sentir a areia fria nos meus pés e ouvir o ritmo das ondas, que sempre tinham o poder de me acalmar. Mas, enquanto eu andava, notei algo estranho. Bem na frente, onde a água tocava a areia, tinha uma menina parada, olhando para o mar. A roupa dela estava ensopada e colava no corpo, como se ela tivesse saído de dentro da água nesse instante. Seu cabelo era longo e escuro, e o vento fazia ele voar ao redor da sua cabeça como uma bandeira. Fiquei parado, olhando de longe. Quem era ela? O que estava fazendo ali sozinha? Ela estava tão concentrada olhando para o horizonte que eu não conseguia parar de olhar para ela. Cheguei mais perto e chamei baixinho. "Você está perdida?" Ela não disse nada. Tentei de novo com a voz um pouco mais alta. "Onde estão os seus pais?" Mas ela continuou lá, parada, como se eu não estivesse ali. Foi aí que um frio passou por mim e eu senti que algo muito errado estava acontecendo. Aquela garotinha não parecia estar viva como as outras crianças. Ela parecia uma figura que desbotou com o tempo. O jeito como ela ficava quieta também me deixava inquieto e me fez decidir que eu não podia simplesmente ir embora. Com cuidado, toquei no ombro dela e senti um frio muito forte, como se tivesse tocado num bloco de gelo. Ela se virou lentamente para me olhar. E os olhos dela eram tão escuros quanto o mar à noite. Nos olhos dela, eu vi uma tristeza muito antiga. E parecia que ela estava me pedindo ajuda, sem falar nada. Então ela falou, mas era tão baixinho que quase não dava para ouvir. "Estou esperando por minha mãe. Ela disse que voltaria." Eu tentei conversar com ela, dizer que podia ajudar a encontrar a mãe dela, mas ela não escutava. Em vez disso, ela simplesmente começou a andar em direção ao mar. Algo dentro de mim disse que eu tinha que segui-la, que eu não podia deixar ela entrar sozinha na água. Corri para o mar atrás dela, sentindo a água fria subir pelas minhas pernas, passar pela minha cintura, até que, de repente, uma onda forte bateu e me fez tropeçar e cair. Com muito esforço, consegui colocar a cabeça de volta para fora da água, tossindo e com o gosto de sal na boca. Mas a menina, ela tinha sumido, sem deixar rastro. Gritei por ela, mas minha voz se perdia com o barulho das ondas, como se o mar estivesse me engolindo. Corri para buscar ajuda, chamei a guarda costeira, mas mesmo com todos procurando, ela tinha desaparecido como se fosse um fantasma. Não tinha sinal nenhum dela na praia ou na água. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Essa história da menina começou a tomar conta dos meus pensamentos nos dias seguintes. Não conseguia tirar a cena da cabeça. Decidi então falar com as pessoas que moravam na região para ver se elas sabiam de alguma coisa. E foi aí que ouvi uma lenda local que me deu arrepios. Disseram que há muito tempo uma menina pequena se afogou naquelas águas enquanto esperava pela mãe dela. A mãe era pescadora e tinha saído para o mar, mas nunca mais voltou. Desde então, alguns moradores contam que, em certas noites, a menina aparece na beira da praia. Dizem que ela é como um fantasma, uma aparição que fica lá parada, olhando para o horizonte e esperando por um retorno que nunca vai acontecer. Essa história pareceu encaixar tão bem com o que eu vi que começou a me dar medo.
Será que eu tinha mesmo visto essa menina fantasma? Ou será que era só uma criança perdida que de alguma forma tinha desaparecido no mar? Não sei dizer, mas desde aquela noite, a praia que antes era o meu lugar de tranquilidade se tornou um lugar de mistério e de perguntas sem respostas. Assim, eu passei a evitar a praia, mantendo distância daquela vastidão azul que tinha se tornado um poço de mistérios obscuros. A máquina de escrever, companheira de tantas jornadas, agora jazia silenciosa em cima da minha mesa, coberta por uma fina camada de poeira que parecia selar as palavras dentro dela. A cada dia que passava, a sombra daquela menina se tornava mais uma mancha no tecido das minhas lembranças. Um borrão que eu não conseguia limpar. Era quase insuportável viver assim, na fronteira entre o real e o inexplicável. Mas eu sabia que não podia simplesmente fugir. Decidi então que precisava enfrentar o que estava acontecendo comigo. Numa tarde cinzenta, em que as nuvens pareciam carregar consigo todos os segredos do mundo, voltei à praia. O som das ondas batia em meus ouvidos como o eco de um antigo chamado. Caminhei lentamente até o ponto onde a tinha visto pela última vez, com meus pés descalços se enterrando na areia molhada. Fechei os olhos e tentei ouvir mais do que o mar. Tentei ouvir a história dela, tentando entender o que ela queria de mim. Então, como se uma cortina invisível se levantasse diante dos meus olhos fechados, comecei a ouvir outra coisa. Primeiro foi uma melodia baixa, quase uma canção de ninar, que me trouxe uma estranha sensação de paz. A voz era doce e triste, e embora eu não pudesse entender as palavras, sabia que era a voz dela. E essa canção me contou uma história que não precisava de palavras. A história da menina não era só uma lenda local, era uma memória do mar, uma lembrança trágica que o tempo não podia apagar. E enquanto eu estava lá, imóvel, compreendi que ela não queria ser esquecida. Ela queria ser lembrada, mas não como uma sombra assustadora ou uma simples lenda. Ela queria que soubéssemos da sua espera, do seu amor, da sua esperança. Quando abri os olhos, o sol tinha começado a perfurar as nuvens e algo dentro de mim tinha se transformado. Voltei para casa, sentei-me diante da velha máquina de escrever e comecei a digitar. As palavras fluíram como as ondas que eu tinha temido tanto. Contavam uma nova história, um novo conto que talvez pudesse dar àquela menina, ao menos no mundo dos vivos, um pouco de paz. E assim, encontrei meu refúgio nas palavras novamente, usando-as como farol para guiar aqueles perdidos nas sombras para a luz. E talvez, apenas talvez, servissem de consolo para as almas que, como a da menina, ainda estavam à deriva, procurando pelo calor de uma história que as acalentasse.